Já cá estamos de regresso, bem-vindos. É a segunda parte do consultório desta quinta-feira e, tal como de resto já tinha assinalado, hoje teremos a oportunidade de falar sobre hipertensão pulmonar. Estou muitíssimo bem acompanhado, de um lado com a enfermeira Manuela Fonseca, que é de resto enfermeira no Hospital de São João, há já 27 anos, mestre em Educação para a Saúde, especialista em enfermagem de saúde comunitária e saúde pública. Muitíssimo obrigado por estar connosco e à minha esquerda Alexandra Teixeira, que nos vai fazer o grande favor desta partilha de deixar um testemunho sobre a hipertensão pulmonar. Muitíssimo obrigado também por essa partilha, antecipadamente já grato por essa partilha. Se me permitem, começo pela enfermeira Manuela Fonseca, no sentido de percebermos desde já o que é a hipertensão pulmonar. Estamos a falar, julgo, de uma doença rara, incurável, por vezes fatal. Bom, muito boa tarde, Ricardo, muito obrigada. Antes de dar a resposta a essa questão, eu gostaria apenas de fazer um agradecimento pessoal a todos os doentes da hipertensão pulmonar pela resiliência e pelo trabalho que eles têm vindo a fazer, pelo caminho que ajudam todos os profissionais e que me ajudam diariamente a ser uma melhor profissional de saúde e uma melhor enfermeira. E aqui estão muito bem representados. Exatamente, aqui estamos muito bem representados. E um agradecimento também a uma pessoa muito especial, que é a professora Cristina Cruz, que é a responsável das cardiopatias congénitas do Hospital São João, em que por todos os ensinamentos e partilhas nestes últimos 8 anos a cuidar destes doentes e realmente desta patologia, que é muito complexa. E, portanto, que patologia é esta? Que patologia é esta? Portanto, falar um bocadinho de hipertensão pulmonar é falar numa doença que é uma doença crónica, não é? Que existe uma pressão pulmonar, não é? Que é caracterizada por isso mesmo, por esse aumento da pressão pulmonar, em que existe um aumento das pressões médias em repouso superiores a 20 milímetros de mercúrio. E agora, traduzindo isto para que se consiga perceber, não é? Para quem nos acompanha. Exatamente. Para conseguirmos perceber, é uma doença que existe um conjunto de sinais e sintomas, portanto, que normalmente podem ser associados a outro tipo de patologias cardiovasculares, nomeadamente algumas tonturas, alguns desmaios, eventualmente, uma fadiga, um cansaço fácil, e, portanto, muitas vezes são confundíveis com outro tipo de patologia cardiovascular. E, portanto, o primeiro encaminhamento é passar para o clínico e, portanto, o médico faz esta avaliação e, portanto, tentar perceber que doença é esta. Depois, há um conjunto de exames complementares de diagnóstico que também têm que ser feitos para conseguirmos perceber a hipertensão pulmonar, que podem ser variadíssimos, que vai desde um ecocardiograma, a um eletrocardiograma, exames analíticos, mas a hipertensão pulmonar só é confirmada, portanto, o diagnóstico de hipertensão pulmonar só é confirmada se existir uma avaliação hemodinâmica, ou seja, se existir a realização de um cateterismo direito. Portanto, é necessário fazer um cateterismo cardíaco direito e por isso é que depois há essa confirmação do aumento das pressões arteriais pulmonares superiores a 20 milímetros de mercúrio. Já vamos tentar perceber se há causas ou se estão, pelo menos, identificadas algumas causas. Agora, permita-me, Sra. Enfermeira, tentar perceber também esta questão que é: por força de termos sintomas que facilmente se confundem com outras doenças, o diagnóstico não é fácil. Sim, o diagnóstico, esse é um problema que pode acontecer na hipertensão pulmonar, é às vezes os doentes chegarem tardiamente aos centros de referência. Portanto, há aqui necessidade de nós conseguirmos trabalhar um bocadinho a literacia, não só na área da saúde, com a população em particular, mas também em relação aos próprios profissionais médicos, de saúde, exatamente. Quer médicos, quer enfermeiros especializados dos centros de hipertensão pulmonar. Porque podem estar à procura de uma outra doença e de outra patologia, naturalmente. Claro, tem que haver aqui uma sensibilização para essa questão e para esses sintomas e para esses sinais de alerta. Por isso é que, fazendo formação, a articulação com a medicina geral e familiar, por exemplo, para fazer um encaminhamento precoce para os centros de referência de hipertensão pulmonar seria uma estratégia, não é? Porque existem 6 centros de referenciação de hipertensão pulmonar e, portanto, na região norte nós temos 2 centros, a ULS de São João e a ULS de Santo António. Portanto, haver aqui também
uma abertura e uma articulação para que se possa dar resposta em tempo útil a este tipo de doentes e estar alerta. E, na dúvida, contactar o centro de referência, não é? Certo. Haver um contacto próximo, contactarem-nos de forma a tirar dúvidas. O ecocardiograma, por exemplo, é um exame que é possível ser pedido no centro de saúde e que pode ser, não é um diagnóstico da hipertensão pulmonar, não confirma o diagnóstico, mas exclui algumas patologias. Exatamente, é isso não mesmo. Confirma, mas pode afastar. Isso já é bom. Mas por força de facto, existirem aqui sintomas que entroncam eventualmente em outras patologias, Alexandra, também por aí houve... diria que um problema no seu caso em particular, não é? Porque houve muito tempo até que fosse diagnosticada a hipertensão pulmonar. Pode partilhar connosco? Exatamente. Já agora, boa tarde e obrigado por Nós aqui agradecemos essa partilha. Quero também agradecer ao Centro Hospitalar do Hospital Santo António, à Unidade de Doenças Vasculares Pulmonares, que é onde eu sou seguida. Onde é seguida agora. E mando um beijinho muito grande por todo o apoio e carinho que elas têm. Muito bem. Eu, quando me foi detectado a hipertensão pulmonar, eu tinha 6 anos. Eu andei em vários hospitais, entretanto a minha mãe conheceu uma médica que lhe indicou para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Mas, claro que eventualmente não se recorda, tinha apenas 6 anos. Exato. Mas há, pelo menos, ou foi transmitida a ideia do que é que a levou, ou seja, o que é que sentia? Eu não desenvolvia, andava sempre muito cansada. E então a minha mãe achava aquilo, os meus pais achavam aquilo estranho. E então andei em vários hospitais, centro de saúde, e nunca me foi... Quando fui para Lisboa, foi aí que me foi diagnosticado. Já tinha 6 anos. E ainda estive para ser operada, para fazer a retificação ao coração, mas acabei por não fazer, porque houve uma menina que estava à frente e que acabou por falecer e então, a partir daí, ficou considerada inoperável. Certo. Andei lá durante muitos anos, eu fui para lá em 84 e depois fui encaminhada para o Hospital de Santo António, para a especialidade, em 2005. Nessa altura, exatamente, nessa altura, no hospital, quando me foi diagnosticado a hipertensão, não havia muito tratamento. Eu fazia oxigênio, a minha hemoglobina ficava alta e eu tinha que tirar sangue e meter plasma para o sangue ficar mais líquido, não sei explicar. O que é que acontece? Quando vim para o Santo António, já havia o Bosentan, que foi a medicação que eu iniciei. Pronto, levei sempre uma vida normal, dita normal, com as minhas condições. Depois, em 2019, aí já houve uma agravação da doença. Eu sentiu-se mal enquanto estava a trabalhar. Fui para o hospital, para o Santo António. Entretanto, o meu coração não estava com os batimentos certos. Com medicação não conseguiram reverter a situação. E então tive que levar um choque elétrico. Logo a primeiro, o coração portou-se bem. Muito bem. E respondeu. E respondeu, exatamente. Então, a partir daí, foi quando comecei a fazer uma medicação nova, que era o Selexipag, na altura. Só que em 2022 eu continuei a sentir-me bastante cansada, já me gostava de tomar banho, limpar-me, calçar, fazer as minhas lidas de casa. Foi quando então fiz um cateterismo e que me foi detectado que a minha hipertensão já estava num ponto grave. E aí eu coloquei uma nova medicação, que é um catéter, onde levo medicação 24 horas por dia, mas penso que a enfermeira Manuela conseguirá explicar melhor. E tem uma companheira inseparável também, não é? Exatamente. Agora tenho duas. Tenho aqui certo. E tem essa companheira inseparável que é, no fundo... a que me ajuda, exatamente, a respirar, a levar... A respirar. Exatamente. Muito bem. Olha, antes de mais, muitíssimo obrigado pela partilha. O nosso tempo. Mantenha-se connosco, por favor. O nosso tempo é sempre tão pouco
quando há estas partilhas. Senhora enfermeira, tentar perceber como é que vive a Alexandra, bem, naturalmente, mas com companheiros que a acompanham, com companheiras que a acompanham, não é? É desta forma. Assim, os doentes da hipertensão pulmonar são doentes complexos. A hipertensão pulmonar é uma doença complexa e, portanto, que requer um trabalho de equipa, não só de médicos e enfermeiros, mas de uma equipa multidisciplinar. Claro. E é esse trabalho que é necessário ser feito aqui para acompanhar este tipo de doentes. Portanto, nós na nossa consulta, o que nós fazemos no seguimento destes doentes é uma abordagem integrada, ou seja, o doente é chamado à consulta, é o centro da nossa tomada de decisão. E há algumas coisas que têm que ser ditas para que este tipo de doentes tenham uma vida tranquila e o mais adaptada à normalidade. Sim. E, portanto, o mais possível. Normal possível, não é? E o que é isto de normal, portanto, levaria-nos a uma outra conversa, mas que não temos tempo. Portanto, é importante, neste tipo de doentes, é importante passar uma mensagem que sim, podem ter uma vida normal, mas com algumas regras. E, portanto, que tipo de regras são estas? Por exemplo, a questão da vacinação. Eu sendo da área da saúde comunitária e saúde pública, portanto, há aqui um reforço da vacinação neste tipo de doentes, não só da vacinação sazonal contra a gripe, mas também a vacinação à pneumocócica e a Covid, não é? Portanto, estes doentes devem ser vacinados. Depois, a questão do exercício. Muitas das vezes, os nossos doentes dizem, mas eu não consigo fazer exercício. E, portanto, eles fazem exercício em caminhadas em plano, em que param quando têm sintomatologia. E, portanto, mas já há necessidade de fazer o exercício. A ingestão de água, devem estar devidamente hidratados. Não é? Isso é um ponto também muito importante para este tipo de doentes. É preciso ingerir água para não desidratarem. Mas há aqui um sinal de alerta, que é, se existir um edema, portanto, um aumento, um inchaço, por exemplo, dos membros inferiores, eles devem nos contactar, está bem? Devem-se pesar e, se houver um aumento de peso, devem nos contactar. E depois é preciso encaminhá-los, porque não foi o caso da Alexandra, mas eu tenho uma doente que me perguntou: enfermeira Manuela, eu posso viajar de avião? Portanto, perguntas simples para ter uma vida normal. Mas faz todo o sentido. E então podem viajar de avião, mas com algumas condicionantes, não é? Portanto, que regras? Devem-se fazer acompanhar sempre da medicação. A medicação é acompanhada de receita médica, sempre em bagagem de mão, não pode ser em bagagem de porão, portanto, pela alteração da temperatura. Certo. E ao passar, no caso da Alexandra, que tem bomba, deve evitar passar no sensor, porque pode haver aqui uma desconfiguração da programação da bomba e, consequentemente, uma alteração no padrão da medicação. Existem muitas outras patologias que têm as mesmas indicações, na verdade. No sensor. Sim, por exemplo, no sensor, na alteração da medicação no que diz respeito ao porão em termos de altura no avião, e, portanto, claro, não será normal também no aeroporto essa questão. Permita-me só tentar perceber se, e estamos a falar de cerca de 300 casos diagnosticados em Portugal com esta doença. Nós no nosso centro temos 42 doentes a ser seguido, uma média de 120 consultas com este tipo de patologia de hipertensão arterial pulmonar, que é uma dos tipos de hipertensão pulmonar, e, portanto, há um grupo de doentes que não são muitos doentes, mas são doentes muito complexos que requerem muito tempo por parte da equipa. Não é? Claro. Portanto, a equipa tem que despender muito tempo para este tipo de doentes. Causas existem? Aquilo que falávamos há pouco? Há várias causas que depois nós integramos essas causas em diferentes categorizações. Portanto, nós temos algumas causas, nomeadamente a hipertensão arterial pulmonar, as cardiopatias congénitas é uma das causas da hipertensão arterial pulmonar, que é o caso da Alexandra. Depois temos causas que estão associadas às doenças cardíacas, esquerda, não é? Portanto, que é outra das causas. Associado à doença pulmonar e ou hipóxia, onde entram outro tipo de doenças, como, por exemplo, as do mesentério. E depois temos outras causas que têm a ver com a obstrução da artéria pulmonar e que têm a ver mais com as tromboembólicas. E depois temos um outro grupo que não se enquadra nestes 4 grupos e que, portanto, são mecanismos que não se enquadram em nenhum destes 4, são inespecíficos, digamos assim,
e, portanto, sendo inespecíficos, acabam por cair aqui no grupo 5 da classificação da hipertensão pulmonar. E mais difícil, porque estamos a falar, de facto, de uma doença rara. Quero agradecer muito a presença da senhora enfermeira, agradecer muito a partilha, Alexandra. Muitíssimo obrigado por este pedaço, ainda que pouco, eu sei, de conversa a propósito da hipertensão pulmonar. De resto, assinalou-se, julgo, no passado dia 5 de maio, sim. Na sexta-feira, assinalou-se justamente este dia, o Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar. Nós temos mesmo que fechar esta segunda parte do programa de hoje, mas depois de um curto intervalo vamos regressar para a terceira parte desta edição do consultório de quinta-feira, onde vamos contar com o Dr. Tiago Oliveira, médico especialista em pneumologia no Trofa Saúde, Hospital da Trofa e Famalicão. Vamos falar de pneumonite da hipersensibilidade. Ora, cá está mais uma doença rara para que possamos também nós ficar a saber mais no que à saúde diz respeito. E atenção que vamos dar-lhe a oportunidade de colocar questões mais à frente neste consultório. É para isso que existimos. Depois de um curto intervalo, regressamos a contar consigo, claro. Até já.